Olá, eu sou o Dr. Gilbert Neves, pediatra e gastroenterologista pediátrico, e hoje vou falar sobre as recomendações atualizadas sobre vacinação em crianças em uso de terapias biológicas. Então, preparados? Vamos lá! Então, as terapias biológicas são medicamentos que acabam ali modulando o nosso sistema imunológico. Elas são usadas no tratamento de doenças como artrite idiopática juvenil, doenças inflamatórias intestinais, aí a gente tem o espectro da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, além de outras condições como dermatite atópica grave e múltiplas outras doenças que podem ser beneficiadas do uso dessas terapias, tá bom? Quando a gente fala de terapia biológica, a gente tem diversos exemplos aí. A gente tem os anti-TNFs, então infliximab, o adalimumab, e a gente tem também os inibidores de IL-17, IL-23 e IL-6, dentre outras múltiplas medicações. E cada vez mais têm sido descobertas novas terapias dentro desse universo, que são os biológicos, tá bom? Então, essas terapias aumentam o risco de infecções, além de poder reduzir a resposta vacinal. Então, por isso que a gente separou esse momento para discutir sobre como fica aí o manejo das vacinas nesse paciente. Então, é fundamental atualizar o calendário vacinal antes do início do tratamento, para qualquer uma dessas condições nas quais a terapia com biológico ela está indicada. Então, vamos falar agora sobre os dois tipos de vacinas que nós temos para entender de uma forma geral e quais são as recomendações ali bem genéricas para o manejo desses pacientes, né? A gente tem as vacinas de vírus inativados e as vacinas também que a gente considera como vacinas atenuadas, né? Então, as vacinas inativadas, elas são seguras e recomendadas mesmo para aqueles pacientes que são imunocomprometidos, tá? Então, se o paciente tem um comprometimento da sua imunidade ou está usando uma terapia que reduz a resposta imunológica, ele pode se beneficiar dessas vacinas, tá? Então, atenção aqui para a vacina de influenza, hepatite A, hepatite B, a pneumo, meningo, DTPA ou DTP, além de Covid e HPV, tá bom? Em relação à vacina da dengue, a Qdenga, ela pode ser indicada em áreas que são endêmicas ali para aquelas crianças com faixa etária entre 6 e 16 anos de idade que já tiveram uma infecção prévia, sempre com uma avaliação caso a caso, tá bom? Quando eu falo das vacinas as vacinas vivas, atenuadas, aqui eu preciso de uma atenção muito grande, tá? Então, eu falo aqui da tríplice viral, varicela, febre amarela. Então, não devem ser aplicadas durante o uso das terapias biológicas de uma forma geral, tá? Se indicadas, elas precisam ser dadas pelo menos 4 semanas antes de iniciar a terapia com biológico para esse paciente. Então, outro ponto que eu preciso lembrar para vocês é, Gilbert, suspendi o biológico. Então, após a suspensão do biológico, a gente pode ser necessário uma espera aí entre 3 a 6 meses para retomar esse perfil de imunização para o nosso paciente, tá bom? Então, quais são ali as estratégias para que eu faça uma vacinação de forma segura para o nosso paciente que está utilizando terapia com biológico, tá? Então, antes de começar a terapia com biológico, eu faço ali várias perguntas, né? A gente busca por algumas infecções ativas, mas olhando exclusivamente para o calendário desse paciente vacinal, eu preciso revisar e atualizar o calendário vacinal desse paciente. Eu vou aplicar as vacinas vivas pelo menos 4 semanas antes do início do biológico, perfeito? Gilbert, o meu paciente já está usando a terapia com biológico, então olha só. Durante o uso do biológico, eu vou manter os meus pacientes com as vacinas inativadas, de acordo com o nosso calendário. Eu vou fazer uma monitorização à resposta imunológica também desse paciente às nossas vacinas, tá bom? O biológico foi suspenso. Então, após a suspensão do biológico, eu avalio de uma forma contínua o momento seguro para retomar as vacinas vivas que antes tinham sido contraindicadas, tá bom? As doses de reforço também eu vou revisitar e avaliar se há uma necessidade de serem reaplicadas, perfeito?
Atenção em relação às vacinas contra a dengue. A gente tem duas grandes vacinas aí até o momento. Elas se diferenciam em relação à faixa etária, né, que varia ali um pouco entre uma e outra, além da quantidade de dose e dos intervalos que elas devem ser aplicadas para os nossos pacientes, né? Então a gente tem algumas ali que podem ser, que tem doses maiores, né? Então são 3 doses com intervalos de até 6 meses entre elas, e outras a gente tem uma quantidade menor de dose, que são 2 doses, com intervalo ali por volta de 3 meses entre essas vacinas. Mas qual que é a mensagem principal em relação às vacinas de dengue? Ela tem contraindicação em casos de alergia grave, pacientes que têm alguma alergia a algum componente da vacina, gestantes, lactantes e pacientes que têm comprometimento da imunidade, como alguma imunodeficiência, ou pacientes que estejam utilizando terapias imunossupressoras. Essa é a mensagem importante que a gente deve levar em relação à vacina da dengue. Então, para pacientes imunocomprometidos, especialmente aqueles pacientes em uso de biológicos, a recomendação é individualizar a decisão, sempre com o especialista, ou com o reumato, pediatra, ou com o gastropediatra, ou seja, de acordo com a condição de base daquela criança, para que a gente consiga fazer ali essa vacinação da forma mais segura possível. Então, avalie sempre a vacinação antes de início do biológico, tá? Use as vacinas desativadas durante o período de tratamento de uma forma tranquila. Quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. Evite, sempre que possível, vacinas vivas durante esse período de uso das terapias biológicas. Reavalie as vacinas vivas após a suspensão do biológico e decida sobre a vacina da dengue, caso a caso, ali, de uma forma bem individualizada diante do seu paciente. Perfeito? Então, trouxemos aqui de uma forma bem rápida, objetiva, para que você entenda como a gente deve manejar o paciente pediátrico em uso de terapia biológica, sabendo que vacinação é essencial para proteger nossas crianças, mesmo em uso de terapias biológicas, né? Então, todos os profissionais de saúde envolvidos na rede de cuidado desse paciente, ele deve aproveitar, né, a consulta para revisitar o status vacinal desse paciente, olhar a caderneta da criança, ver como que tá, se eu preciso ter alguma orientação ou há alguma orientação adicional para ser feita para aquele paciente. Perfeito? Então, obrigado por assistir até aqui, compartilhe com outros colegas aí que possam usufruir desse conteúdo, que tenha contato com esse perfil de pacientes, e para saber mais, acompanhe aqui os canais do Portal Afya. Até o próximo conteúdo.